1919, um matemático desconhecido chamado Theodor Kaluza enviou uma carta confidencial para Albert Einstein. A equação dentro daquele envelope era tão bizarra e perturbadora que o maior gênio da física demorou mais de 2 anos para ter coragem de publicá-la. Kaluza sugeria algo impensável. Ele provou matematicamente que o nosso universo não tem apenas 3 dimensões. Ele propôs que a luz do Sol que bate no seu rosto é apenas um vazamento de uma 5ª dimensão invisível. Na época, os cientistas acharam que era apenas um truque matemático bizarro. Mas hoje, a física mais avançada da humanidade está nos forçando a engolir uma verdade aterrorizante. A realidade tridimensional que você conhece não é o universo real. Você já parou para pensar no porquê de você se sentir tão seguro dentro do seu quarto apenas porque a porta está trancada? Nós acreditamos nas paredes porque elas funcionam na nossa bolha de 3 dimensões. Nós achamos que as leis da física são absolutas, mas elas são apenas leis locais. Elas só funcionam enquanto você estiver preso nessa gaiola. Para entender como essa bolha é frágil, imagine um mundo de apenas 2 dimensões. Um universo totalmente plano, como um desenho em uma folha de papel. Os seres que vivem lá não têm o conceito de profundidade. Para eles, tudo é definido por bordas. Se você desenhar um quadrado ao redor de uma dessas criaturas, ela estará em uma prisão absoluta e inescapável. Mas você, como um observador tridimensional, pode simplesmente olhar para o papel de cima. Você destrói a privacidade deles instantaneamente. Você vê o interior dela, os órgãos, o sangue, o funcionamento do corpo dela, tudo exposto. Você poderia literalmente colocar a mão e arrancar o coração dela, sem nunca rasgar a pele. Para ela, você seria um Deus implacável, quebrando as leis da realidade. A força não é necessária em dimensões superiores. O que chamamos de barreira é apenas uma ilusão criada pela falta de espaço. E isso nos obriga a encarar uma pergunta sombria. Se nós somos os deuses do mundo bidimensional, o que acontece quando olhamos para as dimensões acima de nós? A 4ª dimensão chega e destrói tudo o que achamos que controlamos. Você realmente acredita que o tempo é um rio que flui para o futuro? Na física avançada, se o tempo for a 4ª dimensão, ele é apenas uma coordenada física. Você não está caminhando pelos anos, você é um objeto esticado através do tempo, como um tubo longo. O seu nascimento, a dor que você sentiu ontem e o exato momento da sua morte não são eventos separados que você está alcançando. Eles já existem simultaneamente na estrutura do universo. A sua vida inteira já é uma estrutura sólida, imutável e estática. Mas o verdadeiro terror da 4ª dimensão é espacial e biológico. Se uma entidade de 4 dimensões espaciais olhasse para você agora, as paredes da sua casa não serviriam para nada. Ela veria através da sua pele. Ela veria os seus pulmões respirando, os seus tumores microscópicos, e poderia tocar o seu estômago sem nunca fazer um único corte no seu corpo. O cofre mais seguro da Terra é uma ilusão infantil para a 4ª dimensão. Sabe aquele fio de fone de ouvido embolado que você não consegue desatolar? Em 3 dimensões, um nó é um problema físico real, mas na 4ª dimensão, o nó simplesmente não existe. A corda tem espaço suficiente para deslizar por si mesma e se desfazer. A própria ideia de barreira física desaparece. E se a matéria não passar de uma sombra projetada na parede? Quando chegamos na 5ª dimensão, a luz e o eletromagnetismo deixam de ser forças separadas. Nas equações de Kaluza, elas se tornam apenas a geometria do espaço. O que você vê e toca, o calor, os ímãs, são ecos de vibrações ocorrendo em espaços que a sua mente não consegue processar. Na 6ª dimensão, o terror matemático se intensifica e o próprio espaço começa a encolher. Aqui, a teoria das cordas entra em desespero. Os físicos descobriram que para as equações fazerem sentido, o universo precisa de dimensões extras escondidas, enroladas em formas microscópicas chamadas variedades de Calabi-Yau. E o formato dessas dimensões invisíveis dita tudo o que conhecemos. A massa de um elétron, a força da gravidade, a velocidade da luz não são verdades universais.
São acidentes ambientais. Eles só existem dessa forma porque o espaço invisível está dobrado desse jeito específico. Se a geometria muda, as leis da natureza mudam junto. O que chamamos de realidade fundamental não passa de um acidente geográfico em dimensões ocultas. E se a sua mente já está confusa, a intuição humana morre de vez nas dimensões superiores. Dimensões como a 7ª e a 9ª são um caos de cálculo impossível. A matemática recusa a otimização, mas, de repente, na dimensão 8 e na dimensão 24, a matemática encontra ilhas de uma perfeição bizarra. Na dimensão 8, as esferas se encaixam de forma tão absurdamente exata que geram uma estrutura chamada reticulado E8. Na dimensão 24, esse padrão se repete em algo chamado reticulado de Leach, onde quase 200.000 esferas tocam uma central de forma impecável. Esses números não são aproximações, eles são cravados, exatos. O mais assustador não é a geometria perfeita existir, é onde nós encontramos no mundo real. Essas estruturas matemáticas da dimensão 24 são usadas hoje nos nossos computadores e nas sondas espaciais. Elas servem como códigos de correção de erros. Quando enviamos dados para o espaço profundo e o caos tenta corromper o sinal, a geometria da dimensão 24 recupera a informação. A geometria profunda do universo age como um código de software escondido no tecido da realidade. Mas essa é a última bondade do cosmos. Para a física moderna e a teoria das cordas não entrarem em colapso, o universo exige a existência de pelo menos 10 dimensões. Mas naquelas alturas, o conceito de recipiente simplesmente deixa de existir. Se você colocar uma esfera de 10 dimensões dentro de um cubo perfeito, a esfera cresce tanto em volume que vaza pelos lados da caixa. O recipiente perde para o conteúdo. A fronteira perde o sentido absoluto. A física desiste de tentar te proteger, e o abismo final nos aguarda na dimensão 42. Os matemáticos descobriram um fenômeno impensável chamado de catástrofe da salsicha. No nosso mundo tridimensional, a natureza cria coisas belas e complexas agrupando átomos e células em blocos e pirâmides. A complexidade gera eficiência, mas a partir da 42ª dimensão, a matemática prova que a única forma de organizar a matéria de forma eficiente é em uma única linha reta infinita. Não importa quanto a matéria você adicionar, o universo se recusa a criar estruturas tridimensionais ou esféricas. A complexidade morre. O universo para de ser mágico e se revela um código morto, repetitivo, frio e totalmente indiferente à existência de vida ou de beleza. Logo após o Big Bang, o universo primitivo era governado por todas essas dimensões extras, vibrando como um sino cósmico gigantesco. Mas o universo esfriou, e essas dimensões entraram em colapso, se encolhendo a níveis subatômicos. O que você vive hoje, as 3 dimensões onde você constrói a sua vida, a sua casa e os seus sonhos, não é o universo verdadeiro. É apenas o resíduo congelado. Uma sombra pálida e limitada de uma geometria infinitamente maior e mais terrível. A verdadeira face do universo está escondida, e a matemática prova que ela é alienígena e assustadora. Se você gosta de descobrir mais sobre o planeta e os maiores mistérios da ciência, se inscreva na tribo. A gente vai continuar por aqui. E isso só foi o começo.